Como é bom iniciarmos mais uma semana e com essa expectativa do que o Senhor fará através das nossas celas. O estudo desta semana está baseado no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, dos versos 21 a 28, e tem como tema as migalhas da graça. Essa história da mulher cirofenícia ou mulher cananeia é uma história impactante, porque ela tocou o próprio coração de Jesus. Quando nós olhamos para esse texto de Mateus, capítulo 15, nós podemos observar aqui nas personagens principais atitudes bem diferentes e todas elas instrutivas para as nossas vidas. Antes de entrarmos nesses principais grupos representados pelos apóstolos, pela pessoa de Jesus e pela mulher, é importante contextualizarmos. Jesus, após uma série de pregações na região da Judéia, ele entra no território, então, das terras de Tiro e Sidom, que inclusive eram fronteiriças ali, tá certo? E ele está, de certa forma, exausto, ele está cansado, mas como ele tem o reino de Deus em primeiro lugar, como ele quer cumprir a vontade do Pai, então ele continua a sua missão e aparece diante dele esta mulher cirofenícia. E esse texto marca a abrangência do reino de Deus, como a mensagem do Evangelho precisava alcançar outros povos. E pela graça de Deus, de fato, alcançou. Essa universalidade da mensagem do Evangelho, ela é muito descrita neste texto. Pois bem, quando nós olhamos para a postura dos apóstolos aqui, nós nos sentimos, de certa forma, representados, principalmente quando exercemos o ministério de uma forma automática, quando o trabalho passa a ser mais peso do que paixão, quando nós exercemos o labor sem coração, quando nós nos sentimos donos da verdade e sequer ouvimos as pessoas, os seus lamentos, nós simplesmente passamos receitas da felicidade, apresentamos respostas rápidas e superficiais a dores profundas. Os apóstolos aqui, eles viram apenas alguém que estava importunando a Jesus com o seu problema. Nós não podemos deixar de amar vidas, não podemos deixar de ter empatia, irmãos e irmãs. Isto é muito importante e essa é uma reflexão que cabe na célula desta semana. E temos, é claro, o exemplo de Jesus. A atitude do mestre foi uma atitude providencial e pedagógica para a mulher cirofenícia, porque esse silêncio de Jesus, ao não lhe responder palavra, Jesus então ele traz para aquela conversa uma profundidade que não aconteceria se ele respondesse a ela de uma forma precipitada. O que Jesus ele quer de nós é relacionamento íntimo e profundo. Nós precisamos entender as respostas de Deus no silêncio. Nós precisamos entender que sim, as crises pelas quais passamos, os conflitos, essas sensações de que os céus estão fechados, elas podem nos amadurecer. Elas com certeza nos libertarão de uma fé romântica, contemplativa, para uma fé madura, pautada muito mais na promessa e na palavra do que nas experiências, do que naquilo que nós podemos experimentar pontualmente em algumas ocasiões. Então, Jesus aqui, ele estava querendo tratar questões mais profundas, inclusive na vida daquela mulher que foi pedir a libertação para sua filha. Como é comum o Senhor usar uma situação para tratar várias. Pense, se você está num hiato, num intervalo, se algumas coisas parecem tardias para serem solucionadas na sua vida, há algo mais profundo que o Senhor Jesus está querendo gerar no seu coração. E Jesus aqui também trouxe aquela questão das prioridades, porque os filhos vêm antes dos cachorros. Então, como é bom nós entendermos nessas experiências da vida aparentemente amargas, as prioridades de Deus. Pode ser que até mesmo as provações aí estejam para que a nossa vida esteja plenamente alinhada com o propósito de Deus. Quem sabe o Senhor está querendo nos livrar das nossas futilidades, não é assim? E chegamos à atitude da mulher cananeia. Essa mulher, ela apresentou, mesmo sendo uma mulher de um povo pagão, ela apresentou uma fé
que agradou o coração de Jesus. Esta mulher, ela não se ofendeu, ela não apresentou qualquer milindres diante da resposta de Jesus. Não é bom tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Pelo contrário, o silêncio de Jesus, a sua resposta, uma resposta de certa forma inquietante, fez com que esta mulher o adorasse. Quantas vezes o silêncio de Deus, as respostas que não cabem no nosso coração, que a nossa justiça não comporta, geram não só lamentos, mas até murmuração da nossa parte, revoltas da nossa parte. Quantas vezes as nossas orações são pedidos autojustificantes diante de Deus, quando nós perdemos tempo apresentando as nossas razões e literalmente brigando com Deus. Nós não vamos ganhar de Deus. Nós precisamos apresentar também esse conteúdo na célula desta semana. E aí aquelas clássicas perguntas que nos ajudarão a ter o engajamento das pessoas da célula. A primeira questão faz a gente pensar na conduta dos apóstolos e também buscarmos responder a seguinte inquietação: é possível unir longevidade ministerial com paixão e zelo por Deus e por sua obra? No segundo momento, vamos pensar em como temos lidado com o silêncio de Deus. E por fim, qual é o nosso nível de experiência e de conhecimento com a graça? Só a graça poderá nos envolver num caminho de santificação com uma motivação correta. Só a graça nos levantará depois de termos caído inúmeras vezes através das nossas oscilações emocionais ou mesmo morais. Só o conhecimento correto da graça nos fará permanecer no caminho de discipulado, nos fará buscar uma intimidade com esse Deus que nos amou primeiro. Que Jesus abençoe a sua vida, esse Jesus que se fez carne, esse Jesus que, conforme disse o pastor Emerson, foi arrancado da mesa, ele foi tratado como um cão, sem direito nem mesmo das migalhas que caíam da mesa, para que nós, os verdadeiros cães, fôssemos assentados como filhos e filhas à mesa do Pai. Jesus abençoe, ótima célula para todos, até a próxima.